Professor, como é possível nós conhecermos melhor a nossa atitude natural, esse campo emocional e essa consciência ética? Então, pela terapia, é um caminho que o terapeuta vai poder te auxiliar para você criar esse lugar de começar a fazer uma exploração de si mesmo. Então, na terapia, você começa a dar os primeiros passos de se distanciar desse lugar da atitude natural. Isso com um terapeuta que possa fazer esse trabalho de uma observação pura. Então, de uma observação fenomenológica. E por que é importante esse primeiro passo? Porque a partir daí você consegue ter um outro ponto de vista sobre você mesmo que vai te dar um auxílio sobre esses primeiros momentos de você começar a se reconhecer além da atitude natural. Então, o que pode aparecer nesse lugar terapêutico? Pode aparecer ambiguidades. Você conta uma coisa, mas nesse teu discurso, nessa tua narrativa, tem coisas que não fazem muito sentido. Então, um terapeuta atento vai conseguir pegar isso, vai captar isso e vai começar a mostrar para você, olha, você está falando isso, mas tem muitas pontas abertas aí, tem coisas que não dá para conectar. E aí você começa a ver que existe na tua forma de pensar, na tua atitude natural, existem campos que não fecham. Isso já te dá algumas pistas para você ir explorando esse lugar dessa influência da atitude natural. Só que até aqui a gente está explorando a parte do que se chama o campo hermenêutico, que são os campos de significado. Então, o que a gente carrega da nossa história de vida é como a gente vê a nossa história como a gente vê o mundo a partir daquilo que a gente aprendeu e das influências que a gente teve. Isso ainda é o campo que um campo de significados, um campo mais do mental. Agora, para chegar ao campo emocional, aí também é necessário o quê? Um espaço que dentro do espaço terapêutico, da relação terapêutica, se crie uma relação mesmo. Então, uma relação de confiança. Porque quando você se sente numa conexão com alguém que você confia, aí você começa a se permitir dar espaço para que as emoções apareçam. Não é que elas não estavam antes, elas estavam. Mas você começa a ter um espaço para poder reconhecer esse campo emocional. Então, dito de outra maneira, uma vez que se cria esse espaço de relação terapêutica de confiança, o paciente ele vai ter mais coragem de olhar para suas próprias emoções. E aí a gente entra nesse segundo nível, que é o nível de uma exploração do campo afetivo, do campo emocional. Esse lugar, durante a terapia, eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes começam a reconhecer coisas que individualmente é muito difícil de reconhecer. Justamente porque você está só com você mesmo, e se você está muito inserido na tua atitude natural, passa muito desapercebido. Então, uma vez que o terapeuta consegue trazer para a consciência da própria pessoa, ou como a gente fala, trazer para a sessão, colocar na relação terapêutica esse campo emocional que é percebido durante a sessão. Então a emoção ela aparece, ela se mostra durante a sessão, a pessoa ela começa a reconhecer isso. Só que esse reconhecimento vem da própria pessoa. Eu posso sugerir para a pessoa, olha, eu estou te sentindo que mexeu emocionalmente com você esse tema que a gente está falando, e eu posso até falar a emoção, olha, eu estou te sentindo com muita raiva disso. E a pessoa ela tem que ver se isso é válido ou não para ela. Se isso é algo que ela sente ou não. Por isso eu sempre falo, eu estou te sentindo assim. A grande maioria das vezes a pessoa ela confirma. Ela diz, não, sim, realmente eu estou sentindo isso. Algumas vezes não. Também aí depende de quanto eu estou calibrado para sentir a pessoa ou não. Às vezes pode acontecer que eu não esteja calibrado. Outras vezes a pessoa ela não está no momento para poder acessar isso. Isso também é muito importante. Dar esse espaço para que a pessoa possa chegar nesse lugar. Mas dar esse espaço
é ir percebendo a pessoa, ir sentindo isso. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu recebi essa semana de um amigo meu que é psicólogo, que ele está estudando psicologia, então ele me manda shorts, vídeos que aparecem no YouTube, no Instagram, e falava de uma terapeuta que falava o quanto é importante o terapeuta dar os espaços de silêncio. Então, para o paciente entrar nesse lugar de ir se olhando, se percebendo. Então, um pouco do que a gente está falando aqui. Sair da sua atitude natural para ir se percebendo. E, bom, ela argumentou, e de forma bem interessante, o valor que isso tem. E olha que legal, porque eu vi esse vídeo, acho que foi na segunda ou na terça-feira, e daí na quarta-feira eu comecei a atender um paciente novo. E ele me falou que ele, há pouco tempo ali, fez uma terapia, mas que nessa terapia ele desistiu da terapia. Porque antes de chegar na terapia ele já ficava com muita ansiedade. Na verdade, a terapia estava deixando ele mais ansioso do que ele já é. Ele já é um cara ansioso. Só que o que aconteceu? Ele chegava na terapia e a terapeuta ficava totalmente quieta. E ele tinha que tirar tudo. E isso provocou nele um estado de mais ansiedade. Então, estou dando esse exemplo por quê? Porque e o Silêncio a gente falou um pouco em outro vídeo, é que essas técnicas, essas estratégias, elas são muito boas, mas a gente tem que olhar para a pessoa antes. Então, para aquele rapaz, na forma como ele está se relacionando com o outro, manter silêncios é muito difícil para ele. Então você acaba dificultando um processo terapêutico porque você não está olhando para a pessoa. Porque claramente ele deve ter mostrado que ele não estava bem com aquele silêncio. Mas como a teoria fala, não, dá um silêncio para que a pessoa possa acessar as suas vontades, os seus desejos, o seu inconsciente, isso é a teoria. E realmente acontece isso. Porém, tem uma pessoa que está lá, não está aguentando aquilo. A pessoa talvez não se adapta a esse tipo de situação porque ainda não foi desenvolvido um espaço de confiança relacional. Mas, com esse paciente, imagina que daqui a um tempo eu estou na minha forma de atuar e eu vejo que ele começa a se esquivar demais das situações, de entrar nas emoções. Mas já existe uma relação de confiança. Aí sim eu vou ficar quieto até ele entrar na situação emocional. O que eu quero dizer é que na fenomenologia o mais importante é a pessoa que está à minha frente. Eu como terapeuta eu tenho que me adaptar àquilo que a pessoa está mostrando que ela precisa. Mesmo que a minha teoria fale, olha, dá o silêncio porque assim a pessoa vai entrar na sua angústia e vai achar o seu processo de conflito interno e tudo. Sim, isso faz parte. Mas para chegar lá, o primeiro é a pessoa. E às vezes a gente nem precisa dar muito silêncio e a pessoa chega lá também. Bom, tudo isso para falar desse caminho de poder se ir aprendendo de si mesmo, começar a olhar a sua atitude natural a partir do que é um processo terapêutico, que é uma relação com o outro. E nessa relação com o outro, o que é interessante também? Que a pessoa, o paciente, ele vai mostrar muitas questões que ele traz, que ele carrega da sua história de vida, na relação com o outro. Então isso se mostra com o terapeuta. Formas de agir, maneiras de reagir às situações. A pessoa sozinha, ela até reage com ela mesma, porque ela carrega isso também nela, mas é tão espontâneo, é tão automatizado, que é muito difícil você olhar para si mesmo. O caminho do olhar para si individual, ele também é possível. E ele não exclui o primeiro caminho, que é o da relação terapêutica. Na verdade, eles se complementam. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Porque eles comigo, eles estão 1 hora por semana. Porém, o resto da semana, eles estão com eles mesmos.
E com outras pessoas, claro. Então, um trabalho que eu recomendo muito é estar atento para si mesmo principalmente quando surgem emoções mais fortes. Porque sempre que surgem emoções mais fortes, é o momento onde a pessoa tem um impacto sobre a sua atitude natural. Alguma coisa mexeu. Alguma coisa no seu ambiente, no momento presente, geralmente, às vezes não sempre, não necessariamente tem que estar acontecendo no presente, mas geralmente é. Então algo aconteceu no presente que fez com que a pessoa despertasse esse campo emocional. Então aí tem coisa para explorar. Eu falo muito para os meus pacientes, olha, fiquem atentos e vejam o que aconteceu, vejam o que vem atualmente, quais foram as ideias que vieram depois desse surgimento emocional, desse desvelar emocional. Se você tiver a possibilidade, anota na hora. Às vezes você não está com um caderno, mas está com um bloco de notas no celular. Manda mensagem para você mesmo, para o WhatsApp. Pode até mandar para mim. Tem pacientes que mandam e falam, não é para responder, é só para a gente trabalhar na terapia. Mas o importante é isso, é ir criando esse hábito de estar atento sobre o que você sente. Isso é algo que eu vejo que deveria ser ensinado desde cedo para todos nós. Porque assim a gente deixa de agir por impulso. A gente começa a reconhecer os movimentos emocionais que estão acontecendo em nós. Porque o que acontece, geralmente, devido à atitude natural, é que eu sinto emocionalmente, eu já ajo. Eu já vou para ação. Eu já vou fazer uma escolha que é impulsiva. E que muitas vezes é uma escolha desadequada para o que está acontecendo. Porque essa escolha, ela está direcionada, ela está influenciada sobre alguma questão que não está acontecendo no presente. Que aconteceu talvez na infância, na adolescência. Ou não, ou talvez em outro momento da vida adulta, mas que impactou de uma forma a pessoa agir agora, talvez de maneira mais agressiva, talvez de forma mais a fugir da situação. Mas seja qual for, vai ser uma influência que não tem a ver com o momento presente. E isso eu vejo que limita muito as pessoas. Então, as influências das coisas que a pessoa já viveu acaba limitando a experiência de vida no presente da pessoa. Acaba com que ela faça e cometa os mesmos erros que ela já cometeu. Faz com que ela repita as mesmas escolhas. E aí a pessoa, não sei porque eu sempre acabo fazendo a mesma coisa. Não sei porque sempre acaba acontecendo isso na minha vida. Ah, o universo está contra mim. Ah, todas as mulheres são iguais. Quando a pessoa começa com generalizações, pode ter certeza. Esses são campos sobre a sua atitude natural, que devido às escolhas que ela vai fazendo, impulsivamente, ela chega no mesmo lugar. Por quê? Porque as escolhas dela já estão todas rígidas, agindo de uma maneira a se afastar, talvez de um medo, talvez de uma situação que ela carrega com muita dor. E aí, como ela vai fazendo escolhas similares, em situações similares, ela vai chegar no mesmo lugar que ela já conhece antes. E além disso, além da atitude natural de te jogar para esse lugar das mesmas escolhas, o ser humano, o corpo humano tem muito medo do novo, do desconhecido. Então, quando surge uma situação desconhecida, a pessoa acaba indo de novo para aquilo que ela conhece, mesmo que aquilo que ela conhece não é algo que lhe faz bem. E a gente entra naquele conceito de se direcionar a uma linha sobre aquilo que é confortável. Eu não gosto de falar confortável. Hoje em dia está muito explorado isso. Saia do seu conforto, ou a sua zona de conforto, isso. Na verdade, é zona do conhecido. Às vezes esse conforto, na verdade, é bem desconfortável.
Então, é muito mais a zona daquilo que a minha atitude natural já é familiarizada. E às vezes dá muito, às vezes não, sempre dá muito difícil atravessar essa barreira do desconhecido. Mas uma vez que a gente começa a criar esse hábito, e esse que é o lado interessante da gente reconhecer que o corpo ele age de forma muito cíclica. O corpo ele está sempre buscando uma repetição, o tempo todo. Tendo essa consciência, eu posso direcionar os meus hábitos para coisas que me fazem bem. Então, no começo, às vezes é difícil. A gente já falou disso, tomar banho gelado. Difícil. O corpo ele sofre no começo. Mas uma vez que você começa a fazer isso, você começa a perceber que você está durante o teu dia mais tranquilo, com mais foco nas ações, você fica mais relaxado, o corpo ele vai se habituando. Então cada vez é mais fácil entrar num chuveiro gelado. E depois que você para, de repente, o corpo até sente falta. Porque ele já foi reconhecendo que aquilo te faz bem. Então, eu estou falando do banho gelado, mas isso para qualquer hábito que vai te fazendo bem. E como você sabe se te faz bem ou não? Sentindo o próprio corpo. Então, esse é um estado de presença sobre você mesmo. Você vai ficando mais sensível sobre aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Então, esse trabalho de estar se percebendo, então desenvolver dar espaço para essa segunda consciência de olhar para si, te ajuda a ter essa maior percepção sobre como você está se sentindo, não só com o teu corpo, mas quando você chega perto de alguém. O que a outra pessoa te faz sentir? E a gente entra nesse campo da intersubjetividade, que a fenomenologia estuda bastante. E esse campo, para nós terapeutas, é importantíssimo porque é nisso que a gente trabalha como terapeuta. E a fenomenologia, de onde é que surge essa teoria fenomenológica, que é uma teoria compreensiva? Da exploração, da observação fenomenológica. Então, quando eu começo a me perceber de forma mais sensível, eu sou capaz de perceber também a outra pessoa. É sutil, mas você começa a perceber mais isso. E daí tem formas da gente desenvolver isso. Como? Meditando. Nossa, a meditação, ela ajuda muito. Por que ajuda tanto? Porque mantém a mente mais calma. Mantém a mente mais serena. Estando com a mente mais serena, você consegue ter maior discernimento e maior sensibilidade sobre o que você está sentindo. O que mais? Bom, aí entra a questão da alimentação, atividade física, de novo, banho gelado. Então esses são hábitos que eu tenho no meu dia a dia para poder desenvolver essa percepção do ambiente, essa autopercepção. Porque é pelo meu corpo que eu percebo o ambiente. E assim eu vou estar mais sensível para captar o meu paciente. Isso pelo lado profissional. Pelo lado pessoal, eu vou estar mais calmo, vou estar mais tranquilo para fazer qualquer coisa, para lidar com uma situação adversa que pode acontecer.